Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, Evangelho da Predestinação, Evangelho do Descanso. Descansamos porque sabemos que o nosso Deus, Ele fez a obra completa. Ele escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, veio à terra, com o seu sangue precioso, com a única obração, ele pagou a sua igreja, pagou a sua esposa. Sua esposa está perfeita, está pura, está santa, está completa. Dando continuidade ao nosso tema, escolha e predestinação, escolhido e predestinado, dando continuidade. Hoje vamos estar falando mais sobre escolha de Deus. Quem escolhe é Deus, quem escolhe é o soberano, é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem escolhe não é o homem. Essa falácia de livre-arbítrio, o homem arbitrar sobre a sua vida, sobre o que ele quer, sobre o que ele deixa de querer, isso é roubar, tentar roubar a honra e a glória que é de Deus, que pertence só exclusivamente a Deus, né? Quem tem arbítrio, quem tem livre-arbítrio, quem pode arbitrar é o próprio Deus, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. O ser humano, ele não tem esse poder. O ser humano, ele não tem poder nenhum. Tudo que o ser humano tem foi dado por Deus. A fé foi dada para os filhos eleitos, a fé para crer em Deus, a saúde, né? Então vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, a minha mente, como canal, como instrumento. Usa-me como o Senhor quer, porque eu fui escolhido, predestinado para este propósito. Pai querido, eu te louvo, te exalto. Onde tiver a tua igreja, tua esposa, me assistindo pela manhã, pela tarde e pela noite, que seja edificada, que cresça na graça e no conhecimento. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém? Então, amados, escolha de Deus. Vamos para a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Efésios, capítulo 1, primeiro versículo, primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo, à igreja de Efésios, capítulo 1, e o versículo 4, olha o que é que no versículo 4 diz aqui. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes de Cristo ter formado o mundo, ele já escolheu, já predestinou a sua igreja, a sua esposa. Era noiva no passado. Antes da cruz era noiva. Depois da cruz ele casou, ele selou com o seu sangue. Compromisso ali, ele pagou todas as dívidas da igreja. Antes da cruz, noiva. Não tinha compromisso, só havia escolhido. Faz tudo sentido, né, irmão? Faz tudo sentido. Você escolhe, você namora, né? Escolheu aquela pessoa, namorou, noivou, né? Mas não casou ainda, né? Pronto. O próprio Deus havia escolhido a sua igreja, seus filhos, não parede, né? Quando a gente fala igreja, a gente tem que explicar, porque todo dia Deus já determinou quantos inscritos nós vamos ter, já foi determinado antes da fundação do mundo. Então todo dia Deus está permitindo que novos inscritos se inscrevam, né? Então a gente tem sempre que estar dando uma pincelada, voltando um pouco do início para explicar.
Então, noiva antes da cruz, porque ele havia, o próprio Deus havia escolhido, predestinado. Ele havia escolhido. Agora, quando ele vem à cruz, quando ele vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, ali ele morre, ali ele paga toda a dívida da igreja, ali ele santifica, purifica, ali ele é o dono ali ele é o esposo, ele é o dono da igreja. Ele pagou todas as dívidas, tirou o pecado, salvou uma vez, salvou para sempre, tirou toda a dúvida, tirou toda a dívida, tirou toda a maldição, tirou toda a condenação. A igreja ficou perfeita, sem pecado, sem transgressão. A igreja ficou perfeita. Casou a esposa perfeita de Cristo, a igreja. Então ele diz, como também nos quem? A igreja de Cristo. Nos elegeu nele, em Cristo. Nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. A igreja de Cristo é santa, não as paredes, né? Já ficou tão focado na mente das pessoas que a igreja é a alvenaria, é o salão, que as pessoas esquecem das pessoas. Só olha para o salão, só olha para o cenáculo, só olha para a catedral, em vez de olhar para os irmãos aí é a igreja. Cuidar da igreja, a igreja é os irmãos. Ver aquele que está passando necessidade, ver aquele que está sofrendo, ver aquele que perdeu seu ente querido. A gente perde, né? Mas para Deus a gente não perde. Porque é dele, ele leva, né? A gente não temos nada. Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente não tem nada. Pertence a Deus, ele leva. Ele deu para passar um tempo com a gente aqui. Passar um tempo. A irmã casou e de repente Deus levou. Levou porque pertence a ele. Ficou um tempo com a irmã e Deus colheu, levou. Da mesma forma um filho, da mesma forma ambas as partes, né? Deus leva porque pertence a ele. Ele escolheu antes da fundação do mundo e pagou. Por isso que é falácia ganhar alma. Ninguém ganha alma. Nem Jesus ganhou. Jesus comprou com o seu sangue. Ele nos deu de graça, ele nos deu a salvação de graça, 0,800, mas ele pagou um alto preço. Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, voltando para o texto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, em outras traduções, em caridade. Ele nos escolheu, nos predestinou em amor. Ele não olhou mérito. Se ele fosse olhar meritocracia, ele não ia ver mérito no homem, né? Quando de homem, homem e mulher, né? 5. E nos predestinou. Predestinou quem? Predestinou a igreja. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi segundo a vontade de Deus, não foi segundo a vontade de A, B, C, D, não foi segundo o falso livre-arbítrio, irmão. Esse livre-arbítrio, essa liberdade de arbitrar é falsa, irmão. Eu não entendo, né? Não entendo e entendo, né? Porque a religião, os líderes religiosos esconde o que está na Bíblia escrito, ele esconde. E eles divulgam o que não está na Bíblia. Não está na Bíblia trindade, não está na Bíblia livre-arbítrio, não está na Bíblia que existe um pontífice, uma medianeira, um mediador, não está na Bíblia. E eles divulgam isso por aí, né? Agora, o que está na Bíblia, que Cristo predestinou, que Cristo escolheu a sua igreja, soberania de Deus, ele não prega sobre soberania de Deus. Agora, por que ele não prega? Porque se pregar a soberania de Deus, tira essa, entre aspas, essa força, esse poder do homem, né? Porque a religião dá o poder ao homem, de o homem escolher, eu quero Deus, eu escolho Deus, eu não quero Deus, deixa eu te usar. Jesus fica se humilhando, deixa eu te usar, meu filho. Jesus escolhe antes da fundação do mundo, compra e ainda fica se humilhando. Me aceite, deixa eu te usar, eu preciso de você, E Jesus fica chorando, se roendo a unha. Isso é muita aberração, né, irmão? Isso é muita heresia para
para uma cabeça só, né? Isso vem pegado há décadas, 100 anos aí, empregado. 99% aí tem isso na mente. Por isso que o evangelho da graça eterna, o evangelho da predestinação, ele vai para a mente, para salvar do sofisma, para libertar as mentes. Pessoas aí subindo o monte, descendo o monte, pessoas se torturando, se ajoelhando em milho, pagando promessa, pessoas se mutilando aí para querer algo de Deus. Não sabe ela que Deus já deu 0800. Ele pagou e nos deu de graça. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso eterno, soberano Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade, te agradecendo porque esta revelação estava oculta e chegou até a mim, chegou até os ministros da graça. Pai, vamos continuar, por isso que nós não calamos a nossa voz, por isso que nós continuamos pregando, anunciando o evangelho da predestinação, o evangelho das boas novas, o evangelho onde a honra e a glória é para ti, porque dele, para ele são todas as coisas. Pai, eu te louvo e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graça eterna. Irmãos amados, igreja linda, igreja salva uma vez, salva para sempre. O que Cristo fez não tem começo nem tem fim, é eterno. Eternidade não tem começo nem tem fim. Deus não teve começo, não tem fim, ele é eterno. A religião tem um começo e tem um fim. As coisas de Deus, ela não tem começo nem tem fim, elas são eternas. Amém? Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.